Olá pessoal, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a participação de todos vocês que mandaram sugestões pela nossa página do Instagram sobre o que nós deveríamos estar falando agora no nosso primeiro vídeo no YouTube. Bom, a maior parte daqueles que nos mandaram sugestões pediram que nós falássemos sobre dicas para o Enem. Nós vamos tratar ainda desse assunto, mas não hoje. Outros temas que surgiram também foram a origem da filosofia, pré-socráticos, o bom e velho mito da caverna, filosofia e o amor, filosofia e literatura, filosofia oriental e por que as pessoas estudam filosofia. Então hoje nós vamos nos debruçar sobre um desses temas que nós achamos que seria interessante para estar iniciando aqui os nossos vídeos, que é a origem da filosofia. É bom começar pelo começo, né, gente? Então vamos trabalhar aqui um pouco sobre da onde surgiu a filosofia e também problematizar essa origem. Será que ela surgiu só na Grécia? Será que havia filosofia em outros lugares? Qual é, afinal de contas, a origem da filosofia? Esse vai ser o vídeo que nós vamos fazer hoje. Então, gente, sobre a origem da filosofia, existe, como em toda forma de pensamento e como em toda disciplina, algumas controvérsias. Primeiro, em relação ao que é e como essa filosofia ela vai surgir. Existe uma corrente majoritária da tradição filosófica que diz que a filosofia ela é uma invenção grega. Ela tem a sua originalidade, ela surge, ela se desenvolve e ela alcança a sua plenitude na forma como nós a compreendemos hoje na Grécia. Precisamente nesse período que a gente chama de Grécia clássica, que é aquele pensamento, aquela forma de interpretação da realidade que parte do pensamento dos pré-socráticos até Aristóteles. No entanto, outra corrente vai dizer que a filosofia grega ela sofre influência de filosofias ou de formas de pensamento orientais, notadamente dos egípcios. Outros vão dizer também que na China, na Índia, também existem formas de interpretação da realidade, de descrição da natureza, que podem ser consideradas sem nenhuma forma de distinção de filosóficas e também de filosofia. Nós vamos falar disso melhor quando formos fazer um vídeo sobre filosofia oriental. Porém, digamos assim, compartilhado na academia a perspectiva de que a filosofia, ela, como nós a entendemos, como nós a estudamos hoje, como eu já disse anteriormente, ela é grega. Alguns fatores históricos que determinariam isso seriam, por exemplo, a expansão comercial grega, porque a Grécia, vamos lembrar que essa Magna Grécia, essa Grécia, ela fica ali na Ásia Menor, naquela península da Ásia Menor, e do sul da Itália. E essa expansão comercial, essa conexão com outros povos, com outras culturas, que obviamente, embora influenciem na formação desse caráter, desse pensamento, criam as condições necessárias para uma particularidade de forma de pensar na Grécia, porque também existem outros fatores tipicamente gregos, como, por exemplo, a democracia. Então, como eu disse, a expansão comercial, a fundação de cidades gregas na Ásia Menor e no sul da Itália e, obviamente, a democracia grega. Então, algumas características que são tipicamente gregas, gente, que não podia fazer com que a filosofia surgisse em outro lugar que não na Grécia. Não desprezando aí outras formas de pensamento, outros saberes, né? E aí você tem realmente maneiras de interpretação da realidade diversas, mas a filosofia, como nós a conhecemos, por isso que existe essa divisão, a gente chama de filosofia ocidental, a maneira como nós raciocinamos, né? E falamos sobre a realidade desse modo racional. E aí vem outra questão, a distinção entre o pensamento teológico, mítico e a filosofia.
A origem da filosofia, o começo da filosofia, ainda era bastante carregado, bastante impregnado desse pensamento, digamos assim, que está ali colado com a mitologia, muito próximo ainda de uma narrativa dos deuses, né? Porém, o que vai diferenciar esse pensamento teológico do filosófico? O pensamento teológico, a explicação teológica, ela vai ter um toque, digamos assim, ela vai ter uma forma mais narrativa, mais descritiva, quase como um conto explicativo de como surgiu o universo, porque a filosofia também vai surgir aí um pouco como uma cosmologia, tentando ocupar esse espaço de explicação teológico, né? Mas a diferença é que a filosofia ela vai usar, ou melhor, ela vai explicar essa cosmologia, esse cosmos, esse universo, essa physis, essa natureza, a partir do logos, a partir da razão, a partir do pensamento racional. Ou seja, é uma cosmologia? Sim, mas é uma cosmologia não baseada numa narrativa divina, mas é uma cosmologia baseada numa explicação racional, portanto, utilizando o logos e observando a physis, observando a natureza. Por isso que esses primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles também são chamados de fisicalistas ou naturalistas, porque eles procuravam na observação racional, na observação da materialidade, na observação da natureza, aspectos que explicassem aquilo que seria a totalidade das coisas, ou seja, o ser das coisas, como as coisas se constituem, porém de uma forma racional e não de uma forma narrativa, né, que envolve os deuses, que envolve uma cosmologia teológica, que fala de guerras entre deuses, e até muito bacana, viu? Quem não gosta aí de guerras entre deuses e tal, né? Aquela coisa dos titãs. Eu adoro uma mitologia grega, viu, gente? Nada melhor para você entender filosofia do que conhecer um pouco da mitologia grega. Eu podia fazer até um vídeo aqui falando sobre mitologia grega, é bem bacana também. Mas a filosofia ela vai surgir, digamos assim, operando uma cisão entre esse pensamento, entre essa maneira de ver o mundo mitológica, né, essa explicação dessa narrativa fantástica e muito bonita dos deuses, e uma explicação da realidade, mais fundamentada na razão. Professor, então diga para mim, os filósofos, então eles eram ateus? Eles não acreditavam nos deuses gregos? Eles estavam ali falando, não acreditamos mais em Apolo, Zeus, Afrodite, essa galera toda, Cronos, isso não faz o menor sentido? Não, não era isso, né? Platão acreditava nos deuses, inclusive a oração do filósofo muito bonita no Fedro, né, que ele fala de Pan e fala dos deuses gregos em vários momentos nos livros dele. No entanto, a questão vamos deixar os deuses cuidarem, digamos assim, dos aspectos que coesionam a sociedade grega, né, dos aspectos culturais, né, e mesmo educativos, porém, vamos utilizar a racionalidade para tratar daqueles assuntos, digamos assim, mais mundanos, né? Tentar trazer para o mundo, né? Tentar trazer para a perspectiva do homem a explicação da realidade. Explicar a realidade a partir desse logos, dessa mente pensante, digamos assim, dessa psique, dessa alma que é capaz de compreender o mundo a partir da razão. E não apenas utilizando ou se utilizando dessa tradição, dessa fé que estava expressa nos poetas, né, no Hesíodo e Homero, que fundamentam ali todo o comportamento, todo o modo de agir e toda a ética, né, grega clássica. Então, há esse momento aí de cisão, digamos assim, que começa lá com os pré-socráticos, né, com os primeiros filósofos, Pitágoras, Tales, né, Demócrito, os milesianos, que são os primeiros filósofos, depois vem os jônicos. Vamos fazer um vídeo sobre pré-socráticos e essa distinção vai ficar mais clara,
né? Mas há nesse período, então, isso que é importante a gente guardar, uma cisão entre o pensamento mitológico e o pensamento, digamos, mais racional. A diferença é na ordem da narrativa. Um faz uma narrativa, né, mais descritiva, o outro se apresenta como uma visão mais lógica, mais racional, mais calcada no pensamento e a partir da visão da materialidade, a partir da observação da physis, da natureza, né? Quais os princípios que regem o cosmos, quais os princípios que regem a realidade, qual é esse princípio último, qual é esse ser das coisas. Essa é a questão. O que está por trás de todas as coisas e que organiza o universo? Seriam os átomos, como diz o Demócrito, né? É o átomo, é o calor, né? É o fogo, são os princípios da água, da terra, enfim. O que é que organiza a natureza? É uma investigação, então, racional da natureza, da physis, por isso fisicalistas, a partir desse arcabouço mental, mais de observação da materialidade, da realidade. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aí no nosso canal, dê aquela curtida, compartilhe com os amigos. E é isso aí, Daniel da Filosofia está aqui à disposição de vocês para a gente estar fazendo vídeos aí falando sobre filosofia. Temos ainda aquela listinha, você que mandou sugestão para a gente, nós vamos falar aí de filosofia e literatura, dos pré-socráticos, que dão continuidade um pouco a essa questão da origem da filosofia, de filosofia oriental, que é um debate importante também, né? Qual é a filosofia do Oriente? Se existe a filosofia ocidental grega, o que nós temos aí na filosofia oriental? Quem são os pensadores? Quais são os princípios? Vamos falar disso também. Bacana vocês estarem aqui com a gente. Valeu, galera!